Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 6, Maturidade Psicológica. Mecanismos de evasão, o problema do espaço, a reconquista da identidade, ter e ser, observador, observação e observado, o devir psicológico. Mecanismos de evasão. A larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Habituada a criança a ter as suas necessidades e anseios resolvidos, imaturamente pelos adultos, pais, educadores, amigos, familiares, ou apenas atendidos pela violência do clã e do populacho, nega-se a crescer, evitando responsabilidade que enfrentará. No primeiro caso, porque tudo lhe chega às mãos de forma fácil, dilata o período infante, acreditando que a vida não passa de um joguete e o seu estágio egocêntrico deva permanecer, embora a mudança de identidade biológica de que mal se dá conta. Mimada, acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para construir uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida que lhe chegam, pouco e pouco. Acredita-se credora de todos os direitos, cria mecanismo inconsciente de evasão de dever, reagindo a eles pelas mais variadas como ridículas formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infante. No segundo caso, sentindo-se defraudada pelo que lhe for oferecido com má vontade e azedume, ou sistematicamente negado, a criança se transfere de uma para outra faixa etária, sem abandonar sequelas da sua castração, buscando realizar desejo sufocado, mas vivo, quando lhe surja, ensancha. Em ambos os acontecimentos, o desenvolvimento emocional não corresponde ao físico, intelectual, que não são afetados pelo fenômeno psicológico da imaturidade. Então, ela vai explicar que, em ambos os casos, o desenvolvimento emocional não corresponderá ao intelectual e ao físico, que não serão afetados pelos fenômenos psicológicos imaturos. Excepcionalmente, pode suceder que o alargamento do período infante, por privação do sentimento e pela angústia, produza distúrbio na saúde física, como na mental, gerando dilaceração profunda, difícil de sanada. Na generalidade, porém, o que sucede são apresentações de adulto suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob conflito lastimável. A figura doméstica, representada por pai e mãe, permanece em atividade emocional, no inconsciente, resolvendo o problema, ou atemorizando o indivíduo. Se refugia em mecanismos de desculpista para não lutar, mantendo-se distante de tudo quando possa gerar decisão, envolvimento responsável e enfrentamento. Ao fugir da situação que exige definição, parte para formular e comportamento parasita, buscando amparo nas pessoas que considera fortes e são eleitas como seus heróis ou seus superiores, porquanto tudo que elas empreendam se apresenta coroado de êxito. Não se dá conta da luta que trava, da renúncia, sacrifício que se impõe. Essa parte não lhe interessa, ficando propositadamente ignorada. Como efeito, cresce-lhe a área do conflito da personalidade, com predominância da autocompaixão, num esforço egoísta de receber carinho e assistência, sem a consciência da necessidade de retribuição. Não lhe amadurecendo o sentimento da solidariedade, do dever, crê-se merecedor de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo, à comunidade.
esquecendo-se das falsas necessidades para tornar-se elemento de produção em favor do bem geral. Instável emocionalmente, ama como fuga, busca apoio, transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito. A imaturidade psicológica, outras vezes, reage pela forma de violência, de agressividade, decorrente do capricho infante que a vida, do relacionamento social, não pode atender. Então, ela vai explicar que essa imaturidade mental vai, noutras vezes, reagir pela forma de violência e agressividade a decorrer do capricho infante, que no relacionamento social, a vida não pode atender. Uma insensibilidade emocional peculiar domina o indivíduo, que se desloca por evasão psicológica do ambiente das pessoas com quem convive, poupando-se aflições e somente considerando o próprio problema que o comove, ante a frieza que exterioriza quando em relação ao sofrimento do próximo. Então, ela vai explicar que existe essa insensibilidade emocional dominando o ser, a se deslocar por evasão psicológica do ambiente das pessoas com quem conviva, poupando-se aflição e somente considerando o próprio problema que o comove, ante a frieza que exteriorizará quando em relação ao sofrimento de outrem. O homem nasceu para autorrealizar-se, faz parte do grupo populástico no qual se encontra, a fim de promovê-lo, crescer com ele. Os problemas devem constituir meio de desenvolvimento, em razão de ser estímulo-desafio, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis de atividade, desmotivando para a luta. Desse modo, são parte integrante da estruturação emocional mental, responsável pelo esforço do próximo e do grupo em conjunto, para a sobrevivência de todos. O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturba a coletividade. Fatores que precedem ao berço presentes na historiografia do homem, decorrentes das suas existências anteriores, situam-no no curso dos renascimentos, em lares e junto aos pais de quem necessita, a fim de superar as dívidas, desenvolvendo recursos que lhes sejam inerentes, eles estão adormecidos, dando campo à fraternidade que deve vigiar em todas as suas atitudes. Assim, cumpre libertar-se do infante psicológico, mediante terapia competente, que o desalgema de condicionamento pernicioso, ao mesmo tempo trabalhando-lhe a vontade, para assumir responsabilidade que faz parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida. Partindo de decisões mais simples, o exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte do empreendimento, o homem deve evitar um mecanismo de evasão, assim como a justificativa sem sentido, tais, não tenho culpa, nada comigo dá certo, não estou acostumado, aí ocultando a sua realidade de aprendiz para evitar as outras tentativas que certamente se farão coroar de êxitos. A experiência do triunfo é lograda via sucessivos erros. O acerto nos primeiros tentames não significa a segurança de continuados resultados positivos. Em todas as áreas do comportamento estão presentes glória e fracasso como expressão do mesmo empreendimento. A fixação de qualquer aprendizagem dá-se mediante tentativa frustrada ou não. Assim, vencer o desafio é esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem cansaço nem enfado. Toda fuga psicológica contribui para manter o medo da realidade, não levando a lugar nenhum. Mediante sua usança, aumenta os receios de luta, complica-se os mecanismos de subestima pessoal e desconsideração pelos próprios valores.
No entanto, o homem possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do esforço pessoal. Aquele que se demora somente na contemplação do que deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde excelente ensanche de desvendar-se, desenvolvendo capacidade adormecida que o pode brindar com segurança e realização interior. Todo esforço a ser envidado em favor da libertação do mecanismo de fuga contribui para pressionar o equilíbrio emocional, amadurecimento psicológico, de modo a assumir sua humanidade, que é a característica definidora do indivíduo, sua memória, seus atos, seus valores, seu pensamento. Portanto, a fuga, consciente ou não no comportamento psicológico, deve ser abolida por incondizente com a lei do progresso, sob a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade evolutiva. Problema do espaço. O espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Experiência de laboratório demonstra que em uma área circunscrita, na qual conviva bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o seu número, nele se manifesta a agressividade, até o momento em que, tornando-se mínimo espaço para movimentar, os roedores lutam, dominados por violenta ferocidade que os leva a dizimar-se. Graças a isso, nas cidades e outros lugares superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente crime e violência, que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. A diminuição do espaço retira a liberdade, diminui-a, na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à promiscuidade no relacionamento das pessoas com consequente respeito entre elas mesmas. Consequentemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade, que adquire valor crescente em relação à sua escassez e localização, num movimento, como ela coloca, inconsciente. O indivíduo, como qualquer outro animal, luta com toda a força e por todo meio para a manutenção da sua posse, dominação do espaço adquirido, e às vezes pelo que gostaria de possuir, tombando na ambição desmedida, na ganância. No relacionamento social, cada indivíduo é cioso do seu direito, do seu espaço mental físico, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nessas áreas comportamentais. Quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. O encantamento ou a paixão substitui a razão ao princípio, quebrando um hábito arraigado, sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Apesar disso, fica determinado o bolsão que não pode ou não deve ser violado, constituindo os remanescentes da liberdade de cada qual, o reino inconquistado pelo alienígena. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados, preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passa a explosão do desejo ou o artifício da novidade. Surge nesse período discussão por motivo fútil, que escamoteia a causa real, nascendo mágoa, rancor, que separa os indivíduos, às vezes os arruinando. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro, porém um bom entrosamento que sugira a eleição de sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida, que, submetendo ao seu capricho, comprime-a, estimulando as reações de malquerença silenciosa, que explodirá intempestivamente em calamitosa luta. Por isso mesmo o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança
que permite o trânsito tranquilo, na sua e na área do ser amado, que ele não obstaculiza o acesso, que é evidentemente natureza recíproca. O indivíduo de personalidade infante deseja o espaço do outro, sem querer ceder aquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto a quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra, parte para o jogo do capricho, que termina em incompatibilidade de temperamento, disfarçando a sua reação neurótica. A vida feliz é um dar, um incessante receber. Gratifica toda doação e nela, embutida, está a satisfação de ofertar, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. Ou seja, aquilo que realmente temos é o valor que pode ser multiplicado e não a posse da usura, de coisas transitórias, passageiras. Nesse sentido, que o indivíduo que cede, doa, perde, doa novamente, renuncia-se, abraça o sacrifício espontâneo, é porque ele tem a si mesmo, por isso ele é livre. Interiormente amadurecido, realizado, se autopossui. Essa planificação interior não espera receber de volta. Em sendo assim, não vai ficar na expectativa de compensação de qualquer porte. E mesmo que pareça haver perdido o investimento, prosseguirá na sua faina pleno, em paz. Porque o que realmente temos, não perdemos. E é isso que a gente consegue multiplicar. E quanto mais a gente distribui, pipoca, mais isso agiganta dentro de nós, como um sol a irradiar para toda direção, sem perder o fulcro original, e mais isso se fortalece no nosso interior. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, porém manter integral sua liberdade íntima, cujo horizonte é ilimitado. Ademais, deve considerar que o espaço físico é transitório, em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites tempo e espaço passam a ter outra significação. A reconquista da identidade. A imaturidade psicológica do homem leva a anular a própria identidade, em face dos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez o confunde, fazendo que o complexo de inferioridade lhe aflore, afasta-o do grupo populástico ou propele a tomada de posição que lhe permite impor-se aos demais. A latente violência se lhe desvela, disfarçando o medo que lhe é habitual. Ao ocultar a identidade, mascara-se com personalidade temporária, que considera ideais, cada um a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhe pareçam bem, que triunfaram, que são tidas como modelares, na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que de alguma forma fizeram-se amadas ou temidas. Gestos, maneirismos, trajes, ideologias são copiados, assumindo-lhes o comportamento no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga, que lhe desperte interesse. Na superficialidade encenosa, asfixia-se. Então, nessa situação de aparência, de superficialidade da encenação, autoasfixia-se,
mais se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigada a manter. Como efeito do desequilíbrio, passa a fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa, que lhe constitui artificialismo com que se reveste. Vulnerável ao acontecimento do cotidiano, sem identidade, a pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior, mutilando-se psicologicamente, abandona sem escrúpulo o compromisso, situação e amizades que, de momento, lhe pareça desinteressante, perturbadora. A falta de identidade cria indivíduo sem face, dissimulador, com loquacidade que obscurece sua real impressão, sustentando o condicionamento cínico para a sobrevivência da representação. Cada criatura é soma da própria experiência cultural, social, intelectual, religiosa, moral. Seu arquétipo é caracterizado pela sua vivência, não sendo igual ao de outrem. A sua identidade, portanto, é a individualidade real, modeladora de sua vida, usufruturária de seus atos e realizações. Então, ela vai explicar que cada um vai ser essa soma das próprias experiências, num arquétipo caracterizado pelas suas vivências que não é igual a de outrem. Portanto, a identidade é a sua individualidade real, no processo de individuação, que modela a sua vida usufrutuária do seu ato, realização. No caleidoscópio variado das individualidades, surge o grupo social de afinidade, interesse, aspiração, troca, da convivência compartilhada. Os destaques são aquelas de temperamento mais vigoroso, de que o grupo necessita, na condição de líder natural, de expressão mais elevada, que sirva de meta para o que se encontra na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal exceção. Generalidade resulta do biótipo de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem, porém com uma boa média de realizações semelhantes. Em razão do processo encarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunção conflitante, que deve enfrentar, sem fugir aos objetivos que a todos destina. Como cada um é sua realidade, ninguém pior ou melhor em face da sua tipologia. Existem os menos ou mais dotados, com menor ou maior soma de título, de valor, porém nenhum sem os equipamentos hábeis para crescer, para alcançar o ideal desafiador que luz à frente. É um dever emocional assumir a sua identidade, se conhecer e deixar-se conhecer. Certamente não nos referimos à necessidade de um indivíduo viver sua deficiência, impondo-as ao grupo populástico no que se encontra. Porém, não escamotear o próprio limite e anseio ainda não logrado, mantendo falsa postura de sustentação impossível, é o compromisso existencial que leva a um equilibrado amadurecimento emocional. Todos os indivíduos, afinal, se encontram na Terra em processo de evolução. Conseguido uma etapa, outra se lhe apresenta como próximo passo. Satisfação aparada no patamar conquistado levaria ao tédio, ao cansaço da vida. Aventurar-se no profundo e bom sentido da palavra é estimular valor, revelar conteúdo íntimo, proposta de experiência nova. A ansiedade e incerteza decorrente do tentando faz parte do projeto da futura estabilidade psicológica, do armazenamento de dados que coopera para uma vida estável, feliz e realizadora. Então, a incerteza e a ansiedade decorrentes do tentame faz parte dessas cimentações do porvir na estabilidade psicológica, do armazenamento de dados que cooperarão para uma vida saudável, feliz, realizadora. Insucesso e preocupação durante a empresa tornam-se inevitáveis,
e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, estar vivo, competir, ter uma identidade, sustentar. Assim, o indivíduo tem o dever de se enfrentar, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. Aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assoma a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta, que os multiplica, pipoca. A população é constituída por pessoas de gostos, ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em favor do todo. Das aparentes divergências surge equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. O descobrir-se que a própria identidade é única e especial em decorrência de fatores muitos, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fuga atormentante e inútil. Quem foge da sua realidade neurotiza-se, padece estado onírico de pesadelo, que passa a área da consciência em forma de ameaça de degita por acontecer com um mundo mental povoado de fantasma que não consegue diluir. Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para auto-aprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e luta empreendida em favor de conquista mais expressiva. Então, essa autoaceitação, ela vai nos carrear de estímulos para o autoaprimoramento, superação dos próprios limites, desajustes, por disciplina, luta, educação empreendidas em favor de conquistas mais expressivas e que nos aguardam. Somente através da aceitação da própria identidade, sem disfarce, o indivíduo, por fim, adquire um amadurecimento psicológico, capacita para uma existência ideal, libertadora. A vida manifestada em cada ser é a própria identidade, ter e ser. A psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão de haver acumulado e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente, como ao porvir. Aguardar uma velhice descansada, sem problema financeiro, impunha-se como uma grande meta a conquistar. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócio, compra e venda de coisa, posição, favor. Mesmo as religiões, preconizando renúncia ao mundo e aos bens terrícolas, reverencia os ricos poderosos enquanto se adornam de requintes e seus templos se transformam em verdadeiros bazares, palácio e museu frio, nos quais o amor e a solidariedade passavam desconhecidos. Ou seja, ela vai trazer esse aspecto materialista que vê a vida como restringida a negócios de venda e compra de favor, posição, coisas, onde tudo é cambiado, visando o acúmulo, somente material. A felicidade se apresenta possível desde que se pudesse comprá-la. Todos os programas traziam como positivo prioritário o prestígio social decorrente da posse financeira ou do poder político. Cunhara-se o conceito irônico de que o dinheiro não dá felicidade, porém ajuda a consegui-la. Ninguém o contesta, no entanto, ele não é tudo. O imediatismo substituiu o valor legítimo da vida e houve um natural subestima pelo código ético e moral, virtude, conquista intelectual, por parecer de somenos importância. Não se escogitava, então, averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes, ou se apenas fingiam sê-lo. Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres, e quando dariam para despojar-se de tudo, a fim de serem outrem, ou fazerem o que lhes aprazia, e não o que se lhes impunha. Embora os avanços da psicologia profunda na atualidade, ainda permanece alguns bolsões de
posição para que o indivíduo tenha sem a preocupação com que ele seja. Então, embora os avanços que aconteceram na psicologia profunda, atualmente permanecem bolsões impondo para que o homem tenha, sem se preocupar com o que ele é. Prolongamento da idade infante, mecanismos escapistas da personalidade, faz com que a existência permaneça como um jogo, e os bens, como as pessoas, tornem-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Entretanto, os homens não são marionetes de fácil manipulação. Cada indivíduo tem sua própria aspiração, meta, não podendo ser movido pelo prazer insano ou com bons propósitos que sejam, por outras pessoas. Esses atavismos infantes, não absorvidos pela idade adulta, pedindo o amadurecimento psicológico encarregado de discernir, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas, a cuidar do ego, em detrimento da sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se, passando à categoria de semideus, desvelando o capricho infante, irresponsável, que se impõe satisfazendo as frustrações, que vai obstinadamente fazer a tentativa de se avultar. O amadurecimento psicológico equipa o indivíduo de resistência contra fator negativo da existência, cilada do relacionamento social e dificuldades do cotidiano. A vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto realizacional. Desse modo, importa manter o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim realizando-se interior e exteriormente. Então, ela vai explicar que esse equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é, essa coerência moral, sem conflito comportamental, que vai eliminar o estado de tensão que resulta de satisfação, de comodismo. Assim, o indivíduo realiza-se interiormente e na sua movimentação onde se encontra. Nessa luta entre o ego artificial, o arquetípico, e o eu real, evolutivo e eterno, os conteúdos ético-morais da vida têm prevalência, devendo ser incorporados à conduta que os automatiza, não mais gerando área psicológica resistente à autorrealização e liberando-as para o estágio de plenitude relativa naturalmente, em razão da transitoriedade da existência física. Óbvio é que não fazemos apologia de escassez ou da miséria, na busca de realização pessoal. Tampouco propuséramos desdém à posse, levando a mente a ilhas, onde se homizia o despeito e a falsa autossuficiência. A posse é uma necessidade para atender o objetivo próprio, que não é único nem exclusivo. Os recursos amoedados, poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação enquanto conduzidos pelo indivíduo, qual locomotiva a movimentar carros que lhe submetam. Quando se inverte a situação, o iminente desastre está à vista. Os recursos são para o indivíduo utilizá-los em vez deste se lhes tornar servil, arrastado pelos famanás dos interesses subalternos, que, de auxiliares da pessoa de destaque, passam a condição de controladores das circunstâncias, aprisionando nas suas manobras hábeis aquele que parece conduzi-las. Não é a posse que o envilece, ela faculta-lhe desabrochar, de valor inato, a personalidade. E os recalques, os conflitos em predominância à soma, prevalecendo-lhe no comportamento. E é nesse sentido que importa amadurecer psicologicamente para que o indivíduo se proporcione meio de gerir os recursos sem se lhe submeter aos impositivos. Quando se tem a sabedoria de administrar o valor de qualquer porte,
a benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui, sobretudo se é livre, nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de propriedade, de consagração, afinal todos perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, destruir-se, queimar-se, corroído por traça, roído por ferrugem, roubado por ladrão. Segurança e integridade deflui do que se é, jamais do que se tem. É por isso que ela vai dizer aqui, somente ser livre quem se possui. Por isso que o indivíduo que tem a sabedoria de administrar valor de qualquer porte, fazendo isso ser colocado, que está a título precário a nós emprestado para beneficiar o populacho, a vida, é aquele que realmente se tem. Por isso que ele perde, doa, e isso faz multiplicar a sua luz. O indivíduo chegando nesse ponto, ele supera a sua própria humanidade. E é nesse sentido que a segurança e a integridade vai defluir do que se é, jamais do que se tenha. Observador, observação e observado. Parece existir três posturas na situação de um observador: pessoa, objeto e ato. Separados, a pessoa se abstrai do todo para observar. O objeto se apresenta à distância, sob observação, a atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-os das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismo de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. Nesse sentido, o homem se apresentava dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. Pouco a pouco, ele se dera conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que por sua vez se faz unitária, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja a onda. Em tal postura permanece critério de individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é ao mesmo tempo o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral, do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. Faz parte da vida a observação, que de igual modo depende do indivíduo observador. Na inteireza da unidade, todos os agentes que se constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício do conjunto. Não há como transferir isso para outra tarefa que lhes diga respeito. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade de outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior do amadurecimento psicológico do indivíduo, que já não se compadece da própria fraqueza, porém busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação aos demais por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Então, as responsabilidades, elas são iguais. Se o faz, tem consciência de que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará sós desde que o todo se refará mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. E aqui ela traz que, mesmo o aspecto do livre-arbítrio e da responsabilidade sendo algo do populacho, isso, na pauta do conhecimento que o indivíduo vai adquirindo, ele vai tendo uma ampliação do seu livre-arbítrio, da sua responsabilidade. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando e com ela se identificando, observado e em sintonia, perante o conjunto que também o envolve no ato de observar, devido psicológico.
Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar as raízes de problema do indivíduo, seu passado próximo, vida pré-natal, infância, juventude, a fim de os equacionar. Grande e contínua busca produzia, não raro, um anseio desesperado para compreender fenômeno castrador e restritivo da existência, no dealbar dela mesma. Então, ela vai explicar que é uma busca contínua e grande, produzindo, não raro, um anseio desesperado para compreender fenômeno castrador e restritivo da existência no dealbar dela própria. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando responsabilidades das suas gênesis aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeava complexos variados e tormentosos. Tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Esclarecidos indevidamente, os pacientes adquiriam ressentimento contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em reação, na busca do que passava a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitude desafiadora, na suposição de que essa seria uma forma de afirmação da personalidade, de autorrealização. O ressentimento inicial contra os pais, educadores, familiares crescia, transferindo-se automaticamente para o populacho como um todo. A conscientização do fenômeno neurótico não deve engendrar a vítima nova, contra as quais sejam tiradas todas as responsabilidades. Isso impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade. Aí se refugia para justificar todos os seus insucessos. Desde o momento da vida extrauterina, sem dúvida, há um grande choque na formação psicológica do bebê, ao qual se adicionam outros inumeráveis, decorrência da educação deficiente no lar e no grupamento social. O orbe, com suas complexidades estabelecidas e para ele impenetráveis, apresenta-se agressivo, odiento, exigindo-lhe alto suprimento de habilidades para escapar-lhe ao que considera suas ciladas. Nessas adversas circunstâncias para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas precedem a existências anteriores, que formaram estruturas da individualidade, ora reencarnada, responsáveis pelas resistências ou fragilidades dos componentes emocionais. No mesmo clã, sob a mesma condição, pessoas se enfrentam de forma diversa, desvelando nas associações constituição de cada qual, que antecede ao fenômeno da concepção fetal. Na moderna visão psicológica, embora respeitando a injunção do passado atual, busca desenvolver possibilidades latentes do indivíduo. O seu vir a ser, centralizando sua interpretação no seu recurso inexplorado. Há nele todo o universo a conquistar, ampliar, liberando inibições e conflitos, diante dos novos desafios que acena com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Então, ela vai explicar que na visão psicológica moderna, embora seja feito o acolhimento da injunção do passado atual, busca desenvolver possibilidades latentes no indivíduo, seu vir a ser, e centraliza sua interpretação nos seus recursos inexplorados, aquilo que me compete alcançar, quanto ao meu propósito existencial. Há em nós um universo a conquistar, ampliar, liberando inibição, conflito, diante de novos desafios que nos acena, com autorrealização, amadurecimento íntimo, autoburilação, transformação moral. De etapa a etapa, avançamos conquistando terra nova da vida e da experiência, que se sobrepõe aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear, sem ilhas de sombra doentia na personalidade.
Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses, neuroses, de dificuldade no interrelacionamento pessoal, inibição sexual e frustração, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo a superar o fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige recurso técnico e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apresadas conclusões falsas e mergulhar em clima obsessivo que imponha mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Então, ela vai explicar que isso vai exigir pessoas especializadas e recursos técnicos que enverguem esse tentame, evitando-se a apresada conclusão falsa, onde o indivíduo ele tem essa precipitação, esse apressamento para fazer análise em relação àquilo. E um concomitante mergulho em clima obsessivo, que impõe mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Nesse sentido, que a questão pela sua gravidade exige siso especial cuidado. A nova psicologia profunda pretende desvendar a incógnita da vária patologia que afeta o comportamento psicológico do indivíduo, utilizando-se de uma nova linguagem, desenvolvendo recursos da sua evolução ainda não escogitado. Então, ela vai explicar aqui que existe na nova psicologia profunda a intenção do desvendamento incognital de patologia de diversos portes afetar o comportamento psicológico do indivíduo, utilizando-se de uma linguagem nova e desenvolvendo recurso evolutivo ainda não escogitado. O indivíduo, por enquanto, não se conhece, apresentando-se como se for uma máquina com a sua complicada função, que busca automatizar. Dispensável, assim, tomar consciência de si, o que lhe independe de inteligência, da atividade de natureza psíquica. A consciência se expressa em uma atitude perante a vida, um desvendar de si próprio, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe, quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismo de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe, portanto trata-se de uma tomada de conhecimento lógico. Esse momento de consciência impõe exercício até que seja aceito como natural manifestação de comportamento. Para tanto, deve ser considerado os diversos critérios de duração, frequência, de largueza, como de discernimento. Então, a gente vai ter que abarcar o aspecto do discernimento, a largueza, duração, frequência. Por quanto tempo se permanece consciente, estado de identificação? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo esteja consciente? Factível estabelecer-se programação saudável. No painel existencial, no qual nada é tudo, e que vai ter essa mudança, porque ela vai trazer que tudo muda a todo instante, nessa impermanência, e que nada é fixo, tornando-se inadiável a busca de consciência atual sem as fixações do passado, de modo a multiplicar estímulo para o porvir que chegará. Então, esse painel existencial, ele tem esse discerro de que nada é fixo. Nós estamos numa mudança constante e por isso que os sentimentos de nostalgia são deletérios, porque acaba nos levando a um sofrimento por atavismo ou sofrimento pela impermanência. E nesse sentido, impera-se a busca da consciência atual sem fixação do passado, visando multiplicar estímulo para o futuro que chegará. Aí destaca-se a necessidade de equilíbrio, que, segundo Pedro, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede então lugar à realização plena. O homem amargurado que se faz vítima de conflito deve aprender a resolver os desafios do momento,
se preocupando-se de ocorrência traumática, gerando novas ensanches. Porque ao mesmo tempo que o indivíduo ele se propõe a resolver os desafios, fazendo esses aprendizados, essas movimentações, ele se preocupa de ocorrência traumática e gera novas ensanches, nessa coragem, arrojo. Sua proposta para o amanhã começa agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social, soma de toda experiência histórica, cultural, religiosa e política, exerce uma função compressiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal, que elimina medo, ira, ambição, característicos das heranças atávicas, e se programa dentro das próprias ensanches inexploradas. Ou seja, nem a ambição atávica, a ira, o medo, do momento que o indivíduo ele faz essa autoliberação mediante o autoamadurecimento, se programará dentro da própria possibilidade inexplorada, num autoencontro. Consciência do vir a ser é proporcionalmente aberta, capaz de considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência. Comporta-se de maneira tranquila, com insância de conquistar o infinito. Então, essa conquista da autoconsciência, visto que a coragem, o arrojo moral, é antes do que um destemor perante o perigo, é uma conquista de autoconsciência, que vai fazer essa descerração das possibilidades, uma segurança nas ensanchas e nos meios valiosos de prosseguirmos no autoencontro, no auto vir a ser, que é aquilo que late em nós e que precisa desabrochar e plantular. Nesse sentido que ela vai explicar que isso vai nos proporcionar essa abertura psíquica, nos aptando, capacitando para considerar com clareza, saúde, os fatos existenciais, nos comportando de maneira tranquila, equilibrada, lúcida, nas ensanchas de conquistar o infinito. Então, ela vai trazer esses aspectos que vão nos dizer do processo de amadurecimento. É por esse motivo que a importância do amadurecimento psíquico vai nos proporcionar meio de gerir recursos, sem lhe submeter aos impositivos. O discernimento, a sabedoria, a observação, a habilidade, a perspicácia, vigilância, oração, de administrar valor de qualquer natureza, usando isso para pipocar bons frutos, vai significar um autopossuimento do indivíduo que é livre e jamais possuído pela engrenagem enganosa do metal precioso, de documento de consagração de propriedade, título, negociato, perecíveis e que mudam de mão, fáceis de queimar, destruir, corroer, perder. Por isso que significa essa modificação na perspectiva da sua realidade. E isso vai nos trazer o aspecto dos desafios que acontecem na nossa trajetória para que alcancemos isso. Porque o indivíduo ele pode ter 60 anos e ainda está numa infância espiritual, onde ele não consegue fazer o descerramento do seu propósito existencial. É um risco que todos nós corremos pelo nosso estágio de espíritos inferiores,
num orbe de prova e de expiação. Por outro lado, uma criança pode ser um espírito amadurecido espiritualmente e que logo já terá encontro com seu propósito de vida e poderá já dar o direcionamento disso. Visto que o espírito é milenar e ele construiu uma trajetória nas suas várias encarnações, sinergizadas com os períodos em que teve no astral, e que aquilo que ele foi produzindo de bom vai se sinergizando e fazendo o cimento do seu próximo passo. É por esse motivo que nós encontramos, às vezes, um pai difícil, uma mãe narcisista, um colega sufocante, porque, na verdade, isso tem a ver com a nossa inferioridade, com a nossa fraqueza e com o que o nosso pregresso pôde nos trazer no presente. Inclusive porque, como espíritos fracos que somos e vulneráveis com a nossa sombra, necessitamos de encontrar situações difíceis para positivarmos nossa escolha pelo bem. É diante de uma situação que me desafia, que me entristeça, é que eu tenho a oportunidade de estender a mão, de perdoar, de amar, de cooperar. Então, esses despertamentos, eles vão sendo feitos e a gente vai positivando para nós mesmos essas conquistas em meios subversivos, contraditórios, rudes, inóspitos, pelo processo de individuação, onde cada qual falará pelo seu pensamento, seu sentimento, sua palavra e sua conduta, aonde estagia. Por isso que, ao fazermos essa busca do autoencontro, a gente vai rompendo com essa insistência, nos mantermos na ilusão anestesiante, a asfixia da ilusão, onde da indiferenciação e infusão vamos para a separação e individuação, numa atitude proativa, na busca de uma conduta mental e de um estado de ânimo. A mente é fator importante que gera energia incessante, num ou no outro sentido, de forma destrutiva ou positiva. Enquanto se pode pensar com autoestima e confiança, os limites impostos pela idade desaparecem para facilitar a continuação da existência enriquecedora. Assim, quando um jovem se deixa bater e passa a pensar destrutivamente, encarcera-se no porão da decadência psicofísica e degenera. Resultado extraordinário é a ação do trabalho para nós que faculta prosseguir dever, estudo, busca e realização nova, sem fadiga nem justificativa de impossibilidade para crescer e permanecer jovem, seja na faixa etária que tiver. Somente pelo trabalho no bem avançamos moralmente. Reconhecimento crítico, aceitação para além de aspecto intelectual no movimento harmônico e de restituição da energia psíquica do eu. A questão de suportar a sombra, pois a experiência demonstra que somente aquelas pessoas que são capazes de suportar a própria sombra, sem desespero de se livrar dela, nem esforço de querer mudá-la, é que consegue caminhar na direção da verdadeira integração, onde o ser vai se conhecendo, revendo as suas reais finalidades, distinguindo melhor o que é lícito, assim como o que de fato deseja. E aqui entra o aspecto de que a espiritualidade vai nos ajudando a fazermos a nossa reforma moral, vencermos a nossa sombra, nos dominarmos, via a espiritualização, a utilidade e o atendimento profissional. Nesse sentido que
O indivíduo que busca uma terapia, ele vai se dar recursos para fazer esse autoencontro e autogerência. Com segurança na ensancha, no valioso meio de prosseguir se autoconquistando.